E é nesta medida, é justamente neste ponto, que às elites pensantes, e nós aqui não somos nesta sala outra coisa senão isso, porque senão não estaríamos às 10 da noite, 4 horas depois de cada um de nós ter lanchado certamente, não sei o que é 4 horas sem comer, nós estaríamos aqui a fazer outra coisa, senão a pensar como é que a partir desta oportunidade nós moldamos o sistema político que vamos ter pela frente. Estamos a falar disso, temos uma oportunidade. Bom, e o que eu gostava de dizer é que apesar de tudo tivemos aqui hoje um exemplo interessante, deixado pelo Adelino Gomes, que tem a ver com esta ideia de que, em limite, aquilo que nos salva tem a ver com a ferramenta que nós conseguimos dotar cada indivíduo de estabelecer para si próprio e para o seu grupo um certo mecanismo de dignidade, a que nós podíamos chamar ética, social, enfim, por aí fora, que responsabiliza cada um perante o seu lugar no coletivo. E isso, porventura, pode ser a chave para a solução deste problema, porque, de outra forma, nomeadamente as várias experiências que estávamos a falar, de outra forma, a maior parte dos cidadãos acabará por sucumbir à sua própria necessidade de sobrevivência económica e, portanto, acaba por esquecer as outras questões que estão à volta em nome da sua própria salvaguarda, do seu posto de trabalho, etc. Portanto, eu devo dizer o seguinte, eu tive uma experiência há uns anos de criar uma revista no âmbito da arquitetura, que é a minha atividade profissional, e criámos uma revistinha que é a Arquitetura 21. E esta revista, que é mensal e que é temática, etc., e que se permitia dedicar-se a um target na área da arquitetura que não era propriamente mainstream, não eram os Star System, enfim, não eram as estrelas que aqui estavam, etc., em maio de 2009, foi a primeira e o único órgão de comunicação social em Portugal a falar sobre aquela coisa da Parque Escolar, que há pouco isso falava. A Parque Escolar é um projeto do Governo Socialista que se propunha gastar 4 mil milhões de euros a modernizar as escolas em Portugal. 303 ou 308 projetos de reconversão das escolas. Quando nós fizemos uma peça sobre isto, nenhum outro órgão de comunicação social tinha pegado no tema. Já havia, então, 102 projetos entregues, sem concurso público, diretamente aos seus autores. Quando nós pegámos o assunto e começámos a tratar sobre o tema, pedimos a listagem das entidades que tinham sido convidadas. Descobrimos, então, em cima do momento da nossa publicação, que havia gabinetes a quem já tinham sido encomendadas 6 propostas. Há um sujeito no Porto, agora já tem mais umas quantas, mas na altura tinha sido encomendados 6 projetos. 3 milhões de euros de honorários sem concurso público, adjudicação direta. Porquê ninguém tinha pegado nisto? Essencialmente porque a maior parte dos órgãos de comunicação estão de facto maniatados. Porquê que o meu órgão de comunicação pegou naquilo? No essencial, porque nós não dependemos daquilo para viver, nós fazemos outras coisas na vida, nomeadamente arquitetura, etc. E, portanto, damos a liberdade de pegar no tema. Verdade seja dita que eu a seguir dei aquilo ao Nuno Pacheco do Público, que o publicou em primeira página um mês depois naturalmente fazer a sua investigação, etc. E cerca de 2 meses depois, o Expresso faz exatamente a mesma coisa, dedicou o seu tema, explorou e publicou. Ou seja, em determinada altura, a questão é que nós temos o dever de falar sobre estas coisas. Quando temos conhecimento destes casos, podemos calar-nos ou falar sobre eles. Eu, na noite anterior a publicar aquilo, devo dizer que não dormi, porque uma parte substancial dos tipos visados são meus amigos. E eu tive que escrever que esses meus amigos estavam a ser beneficiados. E beneficiaram-se à grande, ganharam muito dinheiro com essa coisa. Agora, nós podemos fazer uma de duas, que é ficar calado, poder, que façam os amigos e tal, simpático e tal, ou então denunciar. E é aqui que a questão da dignidade se coloca, como dizia o Mas afinal houve espaço para ser publicado em grandes órgãos de comunicação social. O que acontece é que até aí ainda nem eles não se tinham interrogado, os jornalistas dos tais órgãos mainstream não se tinham interrogado sobre o que é que se estava a passar, com a Parque Escolar. Foi preciso uma revista da especialidade pensar sobre deixem-me pôr as coisas em o perspectiva. espaço, peço desculpa. Não, está certamente desculpado. Deixem-me pôr a coisa em perspectiva. Estamos a falar do investimento, do ponto de vista financeiro, é várias vezes maior que a Expo 98, com o novo aeroporto de Lisboa. Não se faz um investimento desta natureza sem dar por ela. Desculpem, mas claro. Os jornalistas estiveram distraídos antes, mas depois puderam publicar. Assim que lhes deu o conhecimento, afinal apareceu em 2 grandes órgãos. Deixe-me pôr a coisa do ponto de vista da minha perspectiva. Eu acho que há um agenciamento de temas, e aliás um agenciamento da forma de tratar os temas, que determina a maneira como se publica na nossa terra. Há casos vários. O caso, por exemplo, da privatização da Galp, eu diria que era um case study interessantíssimo para perceber a quantidade de notícias que foi fabricada e distribuída entre os jornalistas para publicarem, dando razão à tese de que Carlyle seria o melhor comprador para a Galp.